E aí, pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, a gente vai trabalhar a teoria atômica. Mas antes de a gente entrar na evolução dos modelos atômicos, a gente já vai aproveitar e trabalhar as características de um átomo, ok? Então vamos lá, quais são os constituintes de um átomo? Bem, o próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron estão localizados no núcleo e o elétron localizado na eletrosfera. A massa em quilo de um próton é 1,6726 vezes 10 elevado a menos 27. Você pode perceber que a massa de um nêutron é praticamente igual à massa de um próton. O nêutron pesa um pouco a mais, né? Também 10 elevado a menos 27. Já o elétron, em quilo, a massa de um elétron é 9,1094 vezes 10 elevado a menos 31. Perceba primeiro, pessoal, que a massa em quilo dessas entidades atômicas é uma massa muito pequena, óbvio, né? E segundo, perceba que o elétron tem uma massa ainda muito menor do que do próton e do nêutron. Bom, só que a gente, de uma maneira geral, a gente não usa esses valores de massa de prótons, nêutrons e elétrons em quilo, ou mesmo até em gramas. Por quê? Porque o valor é muito pequeno. A gente costuma usar uma massa relativa, ou seja, a gente compara a massa deles e a gente chega na seguinte conclusão. A gente fala que a massa de um próton é 1, a massa de um nêutron também é 1, já a massa do elétron, como ela é bem menor ainda do que a massa do próton e do nêutron, a gente diz que a massa do elétron, inclusive, a gente vai comentar ao longo das videoaulas, que é uma massa comparativamente desprezível. Por quê? Porque a massa de um elétron é 1 dividido por 1836, ok? Então, se você pegar a sua calculadora e dividir 1 por 1836, a massa de um elétron é muito, mas muito menor do que a massa de um próton e de um nêutron. O que você já pode concluir? Que um átomo, né, que em um átomo, a massa dele vem praticamente do núcleo, né? Um núcleo concentra praticamente toda a massa de um átomo. Ok até aí? Bom, continuando. A carga de um próton e de um elétron é a mesma carga, porém, claro, o próton é positivo e o elétron é negativo. A carga em coulombs é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. E é claro, gente, que a massa do nêutron é zero, né? Só que, de novo, de uma maneira corriqueira, a gente não usa esses valores de carga do próton e do elétron em Coulomb. Quando eu digo isso, pessoal, é numa abordagem mais química, porque é claro que isso é usado em cálculos de física, mas é usado também na química, ok? Bom, e aí a carga relativa, o próton é mais 1, o nêutron é 0 e o elétron é menos 1. Tudo bem até aí? Bom, o número atômico, que é o Z, ele indica o número de prótons presentes em um átomo de um elemento químico. Aí você pode dizer para mim assim, mas o professor, se o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, ao olhar um número atômico, que é o número de prótons, se a gente imaginar que é um átomo, então a gente pode pensar que aquele número, aquela quantidade de prótons, ela é igual à quantidade de elétrons. Sim, se for um átomo. Porque, como a gente vai ver na sequência, se for um cátion ou um ânion, é claro que não, a gente não pode dizer isso. Ok, pessoal? Bom, o número de massa, que é o A maiúsculo, ele indica a soma de prótons e nêutrons presentes no núcleo de um átomo de um elemento químico. Ok? É a soma da quantidade de prótons e nêutrons dentro do núcleo daquele átomo, daquele elemento. Ok? Bom, aqui, gente, está uma simbologia mundial, né, da representação de um átomo. O X é o símbolo do elemento químico, embaixo pode estar do lado esquerdo ou direito. A gente representa o número atômico, e a gente já viu que o número atômico é o número de prótons, e em cima a gente representa o número de massa, que a gente acabou de dizer que é a soma de prótons e nêutrons, é a soma dos núcleons, de tudo aquilo que está dentro do núcleo. Ok, um exemplo ali embaixo. Por exemplo, aparece numa prova, numa leitura sua, por exemplo, carbono 614.
6 é o número de prótons. Professor, onde é que a gente pega ele? Vai só você abrir uma tabela periódica que você encontra o número atômico do carbono. Portanto, ele tem 6 prótons, e se ele é um átomo, ele é neutro, ele tem 6 elétrons. Agora, o que é 14? É a soma de prótons e nêutrons, portanto, 6 prótons mais 8 nêutrons dá 14. Esse átomo específico do carbono, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. É claro que todo átomo de carbono tem 6 nêutrons, mas esse tem 6 prótons, perdão. É claro que todo átomo de carbono tem 6 prótons. Esse átomo de carbono, é claro que ele tem 6 prótons, mas ele tem 8 nêutrons, por isso que o número de massa dele é 14. Agora, gente, uma coisa muito importante para você não confundir. Observação. O número de massa A, que a gente está vendo aqui nesse exemplo, ele não está presente numa tabela periódica convencional. Nela, além do número atômico Z, que é claro que a tabela periódica traz o número atômico, que é o número de prótons, encontramos não o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, de um átomo de um elemento químico. A gente encontra a massa atômica, que é expressa em U de um átomo. Ou então, quando a gente aprende estequiometria, massa molar, aquele valor de massa atômica expressa em U, que é a massa de um átomo, ela também, aquele valor, ele também é a massa molar. É a massa em gramas por mol, que expressa a massa em gramas de um mol de átomos daquele elemento químico. Eu sugiro que, se você não compreendeu totalmente o que eu disse, eu sugiro você assistir aqui no meu canal do YouTube a minha videoaula sobre massa molar, ok, gente? Sobre mol e massa molar, tá joia? A massa molar ou a massa atômica, ela é calculada como uma média aritmética ponderada das massas atômicas dos isótopos de um elemento químico, tá ok? Então, não é o nosso objeto de aula trabalhar melhor isso, mas aqui, repito, aqui no nosso canal, na videoaula Mol e Massa Molar, você encontra isso, ok? Aí você se pergunta, professor, se o número de massa, o A, ele não vem na tabela periódica, como é que eu vou ter acesso a essa informação? No próprio exercício, na própria leitura. Ok, gente? Então vamos lá. Bom, íons. O que é um cátion? O cátion é uma espécie com maior quantidade de prótons do que elétrons. Ele é positivo porque ele tem mais prótons do que elétrons. Ele é um cátion, né? Então aqui, gente, 3 exemplos. Por exemplo, o cátion potássio, K+. Se você abrir a tabela periódica, o número atômico dele é 19. Ele tem 19 prótons. Mas ele não tem 19 elétrons, porque ele é o cátion K+. Ele tem um próton a mais do que elétron, por isso que ele é mais 1. Então, ele tem 18 elétrons. Segundo exemplo, rádio 2+. Olhando na tabela periódica, o número atômico dele é 88. Então, ele tem 88 prótons. Mas ele perdeu 2 elétrons, por isso que ele é mais 2. Então, ele tem 2 elétrons a menos. Então, ele tem 86 elétrons. E aqui você está vendo um cátion composto. O que é um cátion composto? É um cátion que tem mais do que um elemento químico. Mas o raciocínio é muito parecido. Olha lá. O número atômico do N, olhando na tabela periódica, é 7. E o número atômico do H é 1. Então vamos lá. 7 prótons do N e 4 prótons de 4 hidrogênios. 7 mais 4, 11 prótons. Só que você percebe que esse cátion, chamado amônio, cátion amônio, ele é um cátion, portanto, a carga dele é mais 1, então ele tem um elétron a menos do que prótons. Por isso que ele tem 10 elétrons. Ok, gente? Bom, no caso do ânion, é só você imaginar que o ânion é uma espécie com maior quantidade de elétrons do que prótons. Tudo bem? Então vamos lá. O ânion cloreto, Cl-. Olhando na tabela periódica, o número atômico dele é 17. Ele tem 17 prótons, mas ele não tem 17 elétrons, porque ele é um ânion. Ele tem carga menos 1, porque ele tem um elétron a mais do que próton. Então, ele tem 18 elétrons. Ok, gente?
Um ânion selênio 2-, ou ânion seleneto, selênio 2-. Tabela periódica, número atômico 34, 34 prótons. Ele tem carga 2-, porque ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Portanto, ele tem 36 elétrons, ok? E para terminar, isso é o ânion dicromato, Cr2O7 2-, né? Então, o cromo, ele tem 48, número atômico 48, 48 prótons. Perdão, o cromo, o número atômico dele é 24. O cromo tem 24 prótons. Como na fórmula são 2 cromos, então são 48 prótons. O oxigênio, o número atômico dele é 8, ele tem 8 prótons. Como são 7 átomos de oxigênio, 8 vezes 7, 56. Então, 56 prótons de 7 oxigênios, mais 48 prótons de 2 cromos, quanto que dá? 90, 104 prótons. E aí você olha para a carga do ânion, ele é 2-, porque ele ganhou 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons a mais do que prótons, por isso que ele tem 106 elétrons, ok? Continuando. Gente, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que diferem. Qual é a diferença entre eles? Quanto ao número de nêutrons. E, portanto, se o número de nêutrons é diferente, quando a gente soma a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, que é o A, lembra? O número de massa, esse número de massa tem que ser diferente. Ok? Vamos ver aqui 3 exemplos. Da esquerda para a direita. O hidrogênio 1, a gente vai dizer assim, tá? Hidrogênio 1, o 1 é o número de massa dele, é a soma de prótons e nêutrons. O hidrogênio 1, que é o mais abundante no planeta Terra, né? Ele tem um próton, porque o número atômico dele é 1. Como a soma de prótons e nêutrons é 1, então ele não tem nêutron, concorda? Já o hidrogênio 2, ele é hidrogênio 2 porque ele tem um próton, claro, mas ele tem um nêutron, 1 mais 1, 2. Ele é muito menos abundante, né? E ele é chamado deutério, tá, gente? Importante guardar esse nome, o símbolo é D. O hidrogênio 2, ele tem esse símbolo D, e o nome dele é deutério. Eles são isótopos. E o trítio, né, que tem um símbolo T, que representa o hidrogênio 3, ele tem um próton e 2 nêutrons, 1 mais 2, 3. Outra leva de exemplos, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Todos eles são átomos do mesmo elemento químico, carbono. Então, o número atômico deles é o mesmo, 6. Todos têm 6 prótons. No entanto, o carbono 12 tem 6 nêutrons, o carbono 13, 7 nêutrons e o carbono 14, 8 nêutrons. E aqui está a porcentagem deles no nosso planeta. E, finalmente, gente, oxigênio 16, 17 e 18 são isótopos do elemento químico oxigênio. Eles têm todos 8 prótons. No entanto, o oxigênio 16 tem 8 nêutrons, oxigênio 17, 9 nêutrons, e o oxigênio 18 tem 10 nêutrons, ok? E aqui está a abundância isotópica deles. Tudo bem, isótopos? Bom, agora, é interessante que, perceba, se a quantidade de prótons e nêutrons dos isótopos é diferente, portanto, o A é diferente, o número de massa é diferente, né? Você pode entender o quê? Que se tem aquele isótopo que tem mais nêutrons, lembra que a gente viu que o nêutron tem uma massa, inclusive ela é um pouquinho maior até do que o próton, né? Mas a gente, de uma maneira genérica, a gente fala que o próton tem massa 1, o nêutron tem massa 1. E o elétron tem massa desprezível, porque é 1 dividido por 1836. De qualquer maneira, gente, o elétron tem uma contribuição à massa do átomo. Mas o importante é você ver essa tabela e compreender duas coisas. Que uma molécula de gás hidrogênio, imaginando aqui 1 mol de moléculas de gás hidrogênio, pesa 2,016 gramas. Já uma molécula, né, de deutério, gás deutério, né, como ela tem mais nêutrons, você espera que aconteça o quê? Né?
é uma molécula feita de 2 átomos de deutério. Portanto, 1 mol de moléculas de deutério pesa mais, né? Porque tem mais nêutrons, entenderam? E um mol de moléculas de trítio, T2, né? Pesa mais ainda, porque cada átomo de trítio tem 2 nêutrons. Então, entenderam? O que você pode entender, então? Que as propriedades físicas são diferentes, ok? A massa molar é diferente. Outra coisa interessante, a densidade desses gases, medidas a pressão de 1 atm e a temperatura de 15 graus, você espera que aquela substância que tenha mais nêutrons, né, ela pesa mais, e se ela tem uma massa molar maior, a densidade da substância em gramas por litro também é maior. Então, as propriedades físicas são diferentes. Finalmente, perceba que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição dessas moléculas feitas por isótopos do elemento químico hidrogênio também são diferentes. Curioso, né? As propriedades físicas são diferentes. As químicas são iguais. Tá, gente? Aqui você pode, as propriedades nucleares relacionadas com radioatividade, elas são diferentes, mas as propriedades químicas são iguais, as propriedades físicas são diferentes. Bom, isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, ok? E têm o mesmo número de nêutrons, por isso que são chamados isótonos. Gente, se são átomos de elementos químicos diferentes, o número atômico é diferente, né? E a soma de prótons e nêutrons também vai ser diferente. Vamos dar um exemplo. Alumínio 27. A gente diz alumínio 27 porque a gente está dizendo que esse isótopo do alumínio tem 27, que é o A dele, é o número de massa, e esse 27 é a soma de prótons e nêutrons. Então, olha que interessante. O alumínio tem 13 prótons, neste caso específico, 14 nêutrons. Por isso que 13 mais 14 dá 27. Já o silício, que é um átomo, o silício 28, que é um átomo de outro elemento químico, obviamente que tem um número atômico diferente. O número atômico dele é 14. Ele tem 14 prótons. E ele tem, nesse caso específico, 14 nêutrons. Se você somar, dá 28. Então, perceba, o A é diferente, o número atômico é diferente, mas o número de nêutrons, por coincidência, é igual. São isótonos. Bom, muito bem, gente. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, então você já espera que o Z é diferente, mas eles têm em comum o A, isóbaros, igual número de massa. Então, atenção a esse exemplo. Cálcio 40 e argônio 40. Então, você já entendeu que eles são isóbaros, né? O cálcio tem 20 prótons, neste caso específico, tem 20 nêutrons, 20 mais 20, 40. Já o argônio 40, o número atômico dele é 18, ele tem 18 prótons. Mas como o número de massa dele é 40, quantos nêutrons ele tem? 22. Tanto que 18 mais 22 dá 40. Gente, eu vou antecipar aqui um detalhe com vocês antes da gente entrar nos modelos atômicos. Perceba, se os isóbaros têm a mesma soma de prótons e nêutrons, e a gente sabe que o que dá massa para um átomo é praticamente tudo que tem no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, o que a gente pode concluir? Que a massa atômica do cálcio 40 ela é praticamente igual à massa atômica do argônio 40, entenderam? Porque a soma de prótons e nêutrons é a mesma. Você pode argumentar, mas o professor, o argônio tem 18 elétrons, enquanto que o cálcio tem 20 elétrons. Mas vocês lembram que a massa do elétron é significativamente muito menor do que do próton e do nêutron? Então, a gente pode considerar, e vocês vão ver aqui na sequência das videoaulas, que a massa atômica do cálcio 40 ela é praticamente igual à massa atômica do argônio 40. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, gente. Bom, então agora a gente viu, né, as características dos átomos
Então, agora, a gente vai entrar nas... Eu vou começar de novo, que eu vou fazer o corte. Gravando em 5, 4, 3, 2, 1, 0. É isso aí, pessoal. Estou continuando o nosso tema, né, que é as características do átomo e os modelos atômicos, né? Continuando as nossas videoaulas. A gente vai trabalhar agora os modelos atômicos. Eu gostaria de alertá-los sobre um detalhe. A gente vai apresentar um enfoque mais químico dos modelos atômicos. A gente não vai aprofundar muito na história da química, na história da física, na história da ciência, tá? Então, a gente vai ter uma abordagem mais aqui de ensino médio, ok, gente? Muito bem. Pessoal, eu começo então aqui os modelos atômicos, mostrando para vocês aqui uma arte, né, desse artista português, Victor Rezende. Ele fez uma estrutura metálica chamada átomo, ok? Então vamos lá. O que é um modelo, gente? Um modelo pode ser definido como uma representação de uma ideia. Entenda, uma representação de uma ideia, ou um objeto, ou um evento, ou um processo. Os modelos, de uma maneira geral, eles são simplificações da realidade. Ou porque a realidade é muito complexa, ou porque, né, ou até porque é complexa, a gente pouco conhece sobre ela. E, finalmente, um modelo, ele não é o real, né? Ou seja, os modelos não são uma cópia do real, mas uma representação, um olhar do ser humano sobre fenômenos que a gente está, fenômenos que nos envolvem. Ok, gente? Muito bem. Vamos começar então, né? Existem, gente, claro, existe já uma ideia do átomo que vem lá dos gregos, né? Leucipo, Demócrito. Me permita, a gente vai começar aqui já com o modelo atômico de Dalton, né? Em 1803. Ok, gente? Bom, eu queria aqui mostrar para vocês uma abordagem curiosa. A gente vai entender quais são os postulados do modelo atômico do Dalton. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma contraposição nos perguntando se hoje essas ideias do Dalton são válidas ou não são válidas. É muito interessante fazer essa relação. Então vamos lá, gente. O que o Dalton pensou? Toda substância química ela é formada por átomos. A gente aceita até hoje. Aí você vira para mim e fala: não, professor, mas peraí. Numa substância, por exemplo, iônica, tipo cloreto de sódio, sal de cozinha, é uma substância feita de cátions e ânions. Eu concordo com você, gente. Porém, o cátion é um átomo que perdeu o elétron. Não deixa de ser intrinsecamente uma substância feita de átomos contendo, entendeu? De átomos. Só que, perceba, nesta época o Dalton não imagina o que são cátions e ânions, tá? E da mesma maneira, um ânion é um átomo que ganhou elétron, ok? Então, existem átomos, mas existem cátions, ânions, ok? Mas a gente aceita até hoje que existe átomo. 2. Os átomos são partículas indivisíveis. Bom, gente, claro que não, a gente não mais aceita isso, né? Porque a gente sabe que dentro do átomo tem prótons e nêutrons, elétrons. E por que eu escrevi aqui etc? Porque a física trabalha os prótons e os nêutrons, nos mostrando que prótons e nêutrons, né, não são simplesmente prótons e nêutrons. Existe toda uma teoria, né, da natureza do núcleo. Os prótons são constituídos de outras partículas e os nêutrons também. Tá? Nós não vamos aprofundar, né, nessa parte mais física da abordagem do núcleo. Ok, gente? Bom, então a gente não aceita mais. 3. Ele pensava que os átomos de um elemento químico
Eles não podem se transformar em átomos de outro elemento químico. Porém, gente, nas reações normais, isso não é problema para a gente. Mas a gente não aceita isso mais, porque nas reações envolvendo radioatividade, nas reações nucleares, chamadas reações nucleares de transmutação, nelas, átomos, né, a gente costuma dizer isótopos de um elemento químico podem liberar partículas e se transformar em isótopos de outro elemento químico. Eu trago aqui para vocês um exemplo. O carbono 14, ele que tem um tempo de meia-vida de 5.600 anos, vocês podem estudar radioatividade aqui no meu canal do YouTube, já existe videoaulas de radioatividade aqui. O carbono 14, quando ele libera uma partícula beta, ele se transforma em nitrogênio 14. Viram? E perceba, o carbono tem 6 prótons, o nitrogênio tem 7 prótons. Então, são isótopos, né? O que eu quero dizer com a palavra isótopo é o seguinte, tanto o carbono 14 quanto o nitrogênio 14, eles são isóbaros. Por que isóbaros? Porque eles têm o mesmo número de massa. Mas eu quero dizer que o isótopo de carbono 14 se transformou no isótopo de nitrogênio 14. Tá ok? Então, nas reações nucleares, é possível acontecer isso. Ok. Todos os átomos de um dado elemento químico, para o Dalton, são idênticos entre si. Ok, gente? Ele pensa, gente, sempre idênticos na forma e no volume. Ok? Na massa, no volume, portanto, na fórmula, na forma. E por que eu estou dizendo para vocês? Porque você tem que pensar com a cabeça dele. Na época dele, ele acha que o átomo é a menor partícula que existe. Então, ele pensa no formato daquele átomo, na massa dele, no volume dele. E ele acha, então, repetindo, que todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos entre si. A gente não aceita mais, gente, porque como a gente viu, e eu trago aqui de novo aquele exemplo visto na outra parte da videoaula sobre as características do átomo, os isótopos do oxigênio, eles têm porcentagens diferentes, né? E eles são diferentes. A massa deles é diferente. Por quê? Porque o oxigênio 16 tem 8 nêutrons, enquanto que o oxigênio 17 tem 9 nêutrons e o oxigênio 18 tem 10 nêutrons. Eles têm quantidades de nêutrons diferentes, a massa deles é diferente. Eles são átomos do mesmo elemento químico, eles não são idênticos entre si. Então, na época era válido, mas a gente não aceita mais. Ok. 5. Reações químicas correspondem a processos onde há um rearranjo de átomos. Gente, sem dúvida que a gente aceita e acredita nisso até hoje, né? Veja bem um exemplo. Você tem ali nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, produzindo amônia gasosa. Ora, numa reação química, átomos se separam nas moléculas dos reagentes, e aí esses átomos se reordenam, se rearranjam, formando as moléculas dos produtos. Tranquilamente que a gente acredita nisso até hoje. Ok. 6. Cada composto químico bem definido corresponde a uma combinação precisa de átomos. Gente, sem dúvida que até hoje a gente também aceita isso. E eu trago aqui para vocês 2 exemplos. Quando você diz substância química água, não tenha dúvida que quando você pensa na água, cada molécula de água é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Por isso que a fórmula é H2O. Quando você pensa, por exemplo, sacarose, que é um açúcar, né? É um disacarídeo. Quando você pensa na molécula de sacarose, não tenha dúvida, cada molécula é constituída de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, a gente aceita isso até hoje. E para terminar, gente, o modelo atômico do Dalton, 1803, átomos de elementos químicos diferentes, para o Dalton, eles têm massas diferentes. Aí você pensa, ok, Manel, não tem problema. Gente,
A gente não aceita isso mais, por quê? Se você analisar a massa atômica dos isóbaros, olha lá, eu trouxe para vocês um exemplo. Argônio 40. Ele tem 18 prótons, 22 nêutrons. Quanto que somando dá? 40. O número de massa dele é 40. A massa atômica do argônio 40 é 39,962 U. U é unidade de massa atômica. Agora você está vendo um átomo de um elemento químico diferente, que é o cálcio 40. Ele tem 20 prótons e, nesse caso específico, ele tem 20 nêutrons, por isso que a soma dá 40. É um átomo de um elemento químico diferente, né, do argônio. No entanto, a massa atômica dele também é 39,962 U. Gente, existe uma pequeníssima diferença na massa, que não está, inclusive, constando aqui nesse valor, né? E aí você se pergunta, mas por quê? Porque o nêutron, ele pesa um pouquinho mais do que o próton, ok? E, além de tudo, lembre-se, a quantidade de elétrons é diferente, mas o que é importante? Que esta ideia do Dalton a gente não aceita mais. Ele acha que átomos de elementos químicos diferentes são diferentes porque a massa é diferente. Está ótimo, mas a gente hoje em dia sabe que no caso dos isóbaros, a massa ela é praticamente a mesma, ok? Então a gente não aceita mais isso hoje. Tudo bem até aí, gente? Então esse foi, pessoal, uma visão geral. Nós tivemos agora uma visão geral do modelo atômico do Dalton. Bem interessante, né? Então vamos lá. Pessoal, o modelo atômico do Thomson, ele é, né, o Dalton 1803, né, no começo do século XIX, e o Thomson no final do século XIX, 1897. Gente, então o modelo atômico do Thomson basicamente é o seguinte: o Thomson ele supõe que o átomo ele se assemelha a uma esfera de carga positiva com elétrons de carga negativa. E há uma distribuição homogênea de cargas. O que isso quer dizer? Duas coisas. Primeiro, que o átomo é neutro. Ele é neutro porque a quantidade de cargas positivas dentro dele é igual à quantidade de cargas negativas, ok? Ele não usa a expressão próton, ele fala cargas positivas, mas ele já usa a expressão elétrons. E há uma distribuição homogênea. O que é homogêneo? Quando você pensa num átomo, né, que se assemelha a uma esfera, há uma distribuição homogênea de cargas positivas e cargas negativas. Ou seja, ele quer dizer que dentro de um átomo não há uma região com mais prótons e mais cargas positivas e elétrons do que uma outra. Se você pegar duas regiões de volumes iguais, entenderam, né? Se você pegar dentro do átomo duas regiões de volumes iguais, a quantidade de carga positiva e negativa naquele volume é igual à quantidade de carga positiva e negativa naquele outro volume. Há uma distribuição homogênea de cargas. Ok, gente? Então, essa que é a ideia do Thomson, né? Você já percebe que agora já não se fala mais em átomo indivisível. O átomo é divisível, concorda? E é claro, esse modelo dele é interessante para se explicar, por exemplo, condutividade elétrica. Concordam comigo? Porque agora a gente entende que vai ter um movimento de elétrons, né? Dependendo da substância. Bom, eu trago aqui para vocês, gente, esta foto, ela representa uma ampola de Crookes, ou também essa ampola de Crookes, ela é chamada tubo de raios catódicos. Crookes porque é o sobrenome do inventor dessas ampolas. E ela é chamada tubo de raios catódicos porque, usando esse tubo, ele descobriu, ele fez vários experimentos usando essas ampolas de Crookes, que são tubos de raios catódicos, que são, inclusive, os precursores da nossa televisão. Sabe aquela televisão grande, bojuda, que tinha um bojo, a primeira televisão que surgiu, né? Essa televisão, o princípio do funcionamento da televisão é baseado em tubos de raios catódicos.
Mas o que eu quero deixar para você, gente, na nossa videoaula, eu trago aqui para vocês três endereços, né, três links de vídeos mostrando os experimentos que o Thomson fez. Não só ele, mas outros cientistas também. O importante é você perceber o seguinte, que usando ampola de Crookes, ou tubo de raios catódicos, ele descobriu que os raios catódicos, assim chamados, porque eles saíam do catodo desse equipamento, eles tinham carga negativa, eles tinham trajetória retilínea, eles tinham uma massa, ainda que muito pequena, mas eles tinham massa. Eu já disse que tinha carga elétrica negativa. E esse raio catódico era o elétron, tá ok? Então, não deixe, por favor, de assistir esses três vídeos, porque os experimentos que ele fez são muito importantes para você fechar o modelo atômico do Thomson. Como eu havia dito no começo dessa parte da videoaula, eu estou apresentando os resultados desses modelos atômicos, as premissas desses modelos atômicos. Não deixe de ver esses experimentos que vai clarear muito como é que ele descobriu que o elétron ele era uma partícula de carga negativa que tinha uma carga muito pequena de carga negativa e uma massa também muito pequena. Ok, gente? Bom,